Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre São José. Novamente vamos falar sobre São José. E para iniciar esse momento, gostaria de convidar vocês a rezarem um pouquinho comigo. Começamos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou recitar uma oração, convido vocês a repetirem comigo. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó adotivo, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Bom, São José, ele foi o pai adotivo de Jesus, o protetor de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a gestação de Jesus, no ventre de Maria, ele protegia os dois, até quando São José faleceu, o que é um fato que não está descrito na Bíblia, mas que ele continuou protegendo a Sagrada Família. Segundo um artigo sobre São José, publicado pelo Vatican News, o registro mais antigo do culto, sobre uma menção ao culto de São José, essa devoção no Ocidente foi por volta de 800 depois de Cristo, o ano 800 depois de Cristo, na parte norte da França, e referia a José como José, esposo de Maria, Joseph Sponsus Maria. Meu latim é horrível, peço perdão. Essa referência a São José como esposo de Maria, ela só foi conseguir ganhar mais frequência mais ou menos por volta entre o século IX até o século XIV, mais ou menos. E com os cruzados, no século XII, foi construída uma igreja em honra a São José, lá em Nazaré. Mas o culto mesmo, a esse santo, ele só começou a ser mais difundido mesmo a partir do século XV, graças a São Bernardino de Sena, que é um dos santos que é mais citado, muito citado por Santo Afonso de Maria de Ligório, no livro Glória de Maria, por exemplo, ou por São Luís Maria Grião de Montfort, no livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, E além do São Bernardino de Sena, a gente também encontra referência a Gerson, que faleceu por volta de 1420. Ele era chanceler da Basílica de Notre-Dame, em Paris. E aí ele contribuiu muito para essa propagação da devoção a São José. Gerson, ele sempre manteve um desejo de dedicar de um modo oficial uma festa em honra a São José. E já até haviam algumas celebrações a São José, por exemplo, em Milão, junto com os agostinianos, que é a ordem do nosso Papa Leão XIV atual, e muitos outros lugares na Alemanha. Mas só a partir da aprovação mesmo só vai acontecer com o Papa Sisto IV, e que ele dedicou o dia 19 de março em honra a São José. E aí ela começou a ser celebrada. Mas depois ela só foi se tornar obrigatória como solenidade em 1621 com o Papa Gregório XV.
E aí a gente entende que, por mais que foi longa, demorada para que São José fosse meio que reconhecido dessa forma, ainda assim tem um certo valor. E uma coisa é certa, Deus ele sempre opera do jeito dele, o tempo, tudo de acordo com a vontade dele, que sempre é o melhor para nós. São José, ele não foi só o protetor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também se tornou o nosso protetor. Porque, vamos lá, se Jesus Cristo, como diz São Paulo, né, ele é a cabeça e nós, enquanto igreja, somos o corpo, São José, ele protege a gente porque ele protege também a cabeça que é Cristo, protege a cabeça que é Cristo. E aí, por volta de 1870, o Papa Pio IX, ele declarou São José como padroeiro da Igreja Católica. Ou seja, ele se tornou padroeiro de todos nós católicos, no mundo todo. E aí na Santa Missa, a gente tem as orações eucarísticas, certo? Né? Por meio das quais a gente é unido ao sacerdote, a gente pede, por meio da intercessão dos santos, as graças para o mundo todo também, né? Tem uma partezinha que a gente reza, né? Pela intercessão da Virgem Maria, né? De todos os santos e por aí vai, em união a eles. E aí, né? A gente coloca os principais padroeiros da igreja, principalmente a Virgem Maria, e aí dentro dessas orações todas eucarísticas que a gente tem hoje em dia, tem uma que é mais antiga, que antes do Vaticano II, ele era a única oração eucarística que tinha no rito latino, e assim considerada a mais antiga, que é o Cânon Romano. E aí o Papa João XXIII, em 1962, ele colocou o nome de São José nesse cânon romano, nessa oração litúrgica, na Santa Missa, ou seja, pedindo para que toda a igreja invocasse a intercessão de São José. E aí, por fim, né, o Papa Francisco aprovou, né, também, começando, se não me engano, por Bento XVI e outros papas, até chegar ao Francisco, eles conseguiram acrescentar o nome de São José em outras orações eucarísticas. E o Papa Francisco também, em honra a São José, ele adicionou e aprovou novas invocações, 7 invocações na ladainha de São José. A primeira, o guardião do Redentor, depois, servo de Cristo, ministro da salvação, amparo nas dificuldades, patrono dos exilados, patrono dos aflitos e patrono dos pobres. E eu queria aproveitar esse momento com vocês para a gente começar a pensar um pouquinho sobre alguma dessas invocações aqui que foram incluídas, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre São José. São José, ele colaborou com a ação de Deus na humanidade. Como que foi isso? Pelo seu sim, pela sua ação, pela sua obediência, por ser protetor de Jesus Cristo. Quando São José ele recebeu a visita do anjo num sonho, e com a missão dele, em vista da sua missão, ele assim começou a dar início à sua colaboração com até mesmo a salvação da humanidade. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 19, até o versículo 25, a gente encontra assim: José, seu esposo, no caso esposo de Maria, voltando, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e disse: São José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus Cristo é o nosso Redentor, certo? Porque Ele se entregou na cruz para redimir os nossos pecados e nos dar a graça de sermos filhos de Deus. São José, recebendo a missão de guardar Jesus Cristo, desde a gestação dele, no ventre de Maria, e também, a missão de guardar a Virgem Maria, e depois continuando guardando até o dia da sua morte, ele pode ser assim considerado guardião do Redentor. São José como servo de Cristo. São José se colocou a serviço do plano de salvação, cuidando da Sagrada Família e que Deus lhe confiou. Foi um servo atencioso no momento da anunciação. São José também foi um servo prudente ao cuidar de Maria e do menino Jesus, que carregava no seu seio, e defensor da família no momento do perigo. Então, assim a gente pode entender São José também como servo de Cristo. E São José também ele é ministro da salvação, porque São José ele foi escolhido por Deus. Porque escolhendo Maria como a mãe de Deus e comunicando a São José que era obra do seu Santo Espírito aquela gestação, e pedindo para que José não tivesse medo de acolher Maria como sua esposa, ele assim também ele assumiu o ministério de ajudar para a salvação da humanidade, assim cuidando de Jesus Cristo nos seus primeiros anos de vida e ensinando a sua profissão de carpinteiro. Jesus aprendeu a ser carpinteiro com São José. E São José também, ele é amparo nas dificuldades. Santa Teresa d'Ávila, lá no seu livro, no seu diário, o livro da vida, ela escreveu assim sobre a devoção a São José: tomei por advogado e senhor ao glorioso São José, e muito me encomendei a ele. Claramente vi que desta necessidade, como de outras maiores referentes à honra e à perda da alma, esse Pai e Senhor meu salvou-me com maior lucro do que eu lhe sabia pedir. Não me recordo de lhe haver até agora suplicado graça que tenha deixado de obter. Coisa admirável são os grandes favores que Deus me tem feito por intermédio desse bem-aventurado santo, e os perigos que me tem livrado, tanto de corpo como de alma, da alma. A outros santos o Senhor parece ter dado graça para socorrer numa determinada necessidade. Ao glorioso São José tenho experiência de que socorre em todas. O Senhor quer dar a entender com isso que, assim como lhe foi submisso na terra, onde São José, na qualidade de pai adotivo, o podia mandar assim no céu e o podia mandar assim no céu, atende todos os nossos seus pedidos. Por experiência, o mesmo viram outras pessoas a quem eu aconselhava encomendar-se a ele. Hoje, das muitas que lhe são devotas, experimentam cada dia essa verdade. A todos quisera persuadir que fossem devotos desse glorioso santo.
pela grande experiência que tenho de tantos bens alcançar, de quantos bens alcança de Deus. Não conheço pessoa que deveras lhe seja devota e lhe renda particulares obséquios, que não faça progresso na virtude. As almas que se encomendam ao seu patrocínio são muito ajudadas por ele. De alguns anos para cá, no dia de sua festa, sempre lhe peço algum favor especial. Nunca deixei de ser atendida. Se o pedido não é muito conforme à glória de Deus, ele o endireita para o meu maior bem. Não sei verdadeiramente como se pode pensar na Rainha dos Anjos, no tempo em que tanto se angustiou com o menino Jesus, sem dar graças a São José pelo auxílio que lhes prestou. Quem não encontra mestre que o ensine a rezar, tome esse glorioso santo por mestre, e não errará no caminho. Preza ao Senhor, não tenha errado em me atrever a falar nele. Embora pregoando ser-lhe devota, muito tenho falado no seu serviço e na sua imitação. Livro da Vida, capítulo 6, parágrafos 5 a 8. Bom, recorrer a São José na aflição, recorrer a São José em todas as dificuldades, ele vai ser o nosso amparo. E São José também, ele é patrono dos exilados. Como a gente muitos sabem, né? Pouco tempo depois que Jesus nasceu, o rei Herodes, ele estava sabendo que estava mais ou menos no período em que ia ser cumprida uma profecia que era muito comentada sobre o nascimento de um rei que iria salvar, libertar Israel. E aí, por medo de assim perder esse reinado para esse rei que iria nascer, ele mandou 3 reis magos que tinham ido lá para poder procurar o rei. E aí pediu para que eles buscassem criança e depois voltassem para informar onde que estava o local, para ele, entre aspas, ir adorar esse rei e visitar esse rei e adorá-lo. Mas na verdade, no fundo ele queria matar a criança mesmo. E aí os reis, depois de encontrar nosso Senhor Jesus Cristo junto à sua mãe e seu pai adotivo São José, eles resolveram voltar por outro caminho para não se encontrar com Herodes. São José, em sonho, recebeu de Deus uma outra mensagem, para que ele levasse o menino Jesus e Maria para o Egito, porque Herodes iria matá-lo. E José foi obediente, se exilando no Egito para proteger a Sagrada Família. E aí, por esse exílio, que parece ter durado até alguns anos, São José pode ser também chamado de patrono dos exilados, porque assim como ele protegeu a sua família, ele protege também todos os exilados que a ele recorrem. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, junto com ele e a Virgem Maria, foram exilados no Egito, né? Continuando, e São José também, ele pode ser chamado de patrono dos aflitos. Pensa comigo, desde o dia que São José ele ficou sabendo que Maria estava grávida, e aí nessa ocasião ele estava pensando qual que era a melhor decisão que ele podia tomar para que ela não fosse apedrejada, porque no costume judaico uma mulher grávida poderia ser acusada, né, sozinha, seria acusada de adultério, e assim tinha a pena do apedrejamento. Se ele abandonasse ela, a culpa seria dele, não seria dela, né? Então, nesse sentido. E aí, o anjo até apareceu para ele, falando para que ele acolhesse, como a gente já leu recentemente. E essa foi uma aflição, e aí o anjo acolheu, ajudou, valeu. Continuando, também, né,
Outra aflição que São José passou foi quando Maria estava prestes a dar à luz. Eles tiveram que viajar para Belém por causa do recenseamento. Com a mulher grávida, prestes a dar à luz, e a gravidez assim nos últimos dias é risco, né? É bem arriscado no último tempo. E aí teve que atravessar uma distância longa, levando Maria e Jesus no ventre de Maria. E depois, quando chegaram lá, Jesus já estava quase nascendo, procuraram uma pousada, não encontraram, mais uma aflição. E aí encontraram somente um estábulo, onde tinha um coxo, um lugar onde os animais se alimentam. Foi onde que depois de Jesus ter nascido, conseguiram colocar Jesus. É o que a gente chama de manjedoura hoje em dia, né? A gente chama de manjedoura. Depois disso, ele teve que fugir para um país estranho, o Egito, quando o anjo falou para eles fugirem, né? Para São José levar eles para fugirem para um país estranho, onde eles não conheciam, porque Jesus estava sendo perseguido de morte. Então ele tinha que proteger Jesus. E depois ainda, a gente também pode encontrar um outro sofrimento, outra aflição, foi de passar um tempo lá no Egito, com gente que não conhecia, né, por um tempo. E aí, vamos lá, nisso tudo a gente pode encontrar a aflição de São José, e considerando que o anjo valeu ele, considerando que Deus protegeu ele, considerando também que ele foi aflito e ele protegeu sua família que meio que estava aflita, né, na aflição, das dificuldades, até mesmo da pobreza, São José, ele é patrono dos aflitos. Em suas maiores aflições, São José, o anjo não vos valeu? Valei-o, São José. E aí, por último, a gente pode também chamar São José de patrono dos pobres. Porque ele é patrono dos pobres porque o pai, ele é pai adotivo de Jesus, certo? E viveu na pobreza, trabalhou manualmente para sustentar sua família, confiou plenamente na providência de Deus. Ele foi pobre de espírito, porque ele não estava apegado aos seus bens. Tanto que ele abandonou as coisas, o trabalho, para proteger a família, para poder cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Ele era desapegado. E no Egito eles não tinham muitos bens. E outro detalhe para provar a pobreza é que quando Jesus foi apresentado no templo, tinha que fazer uma oferta. Eles só ofertaram 2 rolinhas. E a oferta de rolinha era destinada a pessoas muito pobres, que não tinham condição de pagar pelos melhores itens para poder ofertar a Deus. Ofertaram rolinhas. Então, nesse sentido, eles eram pobres de dinheiro também. Então, a gente precisa de entender que São José, sendo pobre, né, a gente pode entender. E ele, protegendo a família, intercedendo pela família dele, cuidando da família dele, ele também pode interceder por nós e proteger todos aqueles que são pobres. Tem até aquela história da bolsinha de São José, né? Que depois eu convido vocês a procurarem como curiosidade, né? Que pode ser que te ajude a conhecer um pouquinho melhor. E aí, voltando, São José, ele é tão importante para a nossa fé que ele recebeu um reconhecimento no meio de todos os santos. Primeiro, a gente adora o Pai, a Santíssima Trindade, Pai, né? O Filho e o Espírito Santo. E veneramos os santos e anjos. Abaixo de Deus tem a veneração à Virgem Maria, que ela é a maior entre todos os anjos e santos, certo? Depois, abaixo da Virgem Maria, a gente venera São José, que ele está acima dos santos, dos outros santos e anjos, e abaixo da Virgem Maria. Maria está acima porque ela gerou Jesus. São José está acima dos outros santos porque ele protegeu Jesus. Então, assim é que a igreja nos ensina a venerar São José, a recorrer a ele. Em outra oportunidade a gente vai falar um pouco mais sobre São José, aprofundar melhor. Mas por hora a gente fica por aqui.
E então, o convite para vocês hoje que eu quero fazer é que a gente possa colocar São José nas nossas orações. Ou seja, quando você for pedir alguma graça, pede também por intercessão de São José. Pede por ajuda dele, porque ele junto à Virgem Maria, assim, junto a Jesus Cristo, ele pode nos dar a graça. Entende? Então é nesse sentido. A gente fica por aqui. Que Deus abençoe muito cada um de vocês por intercessão de São José. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela companhia de vocês. Sigam a gente, se inscrevam no nosso canal, nosso podcast. Segue a gente aí. Na descrição tem os nossas redes sociais. Se você quiser conversar com a gente, reze por nós que nós rezaremos por vocês também. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. A gente se fala no nosso próximo episódio. A paz.